considera passado por todos nós. Estamos aqui reunidos nesta noite para dar um prosseguimento ao 13º mês espírita, São Pedro da Aldeia, Guaba Grande. O tema da noite, o semeador, a semente e a terra. Este tema será desenvolvido pelo nosso companheiro Jorge José, de São Gonçalo, do Centro Espírita A Caminho da Luz. Achei, seu Jorge. Eu convido a Rogéria para ler a página inicial. E logo em seguida chama a Dona Dilva para fazer a prece. Boa noite a todos. Do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel. Velho argumento. E aduzindo ele isto, em sua defesa disse Festo, em alta voz: Estás louco, Paulo. As muitas letras te fazem delirar. Atos, capítulo 26, versículo 24. É muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos, que lhes é imputada pelos círculos cientifistas do século. O argumento é velhíssimo por parte de quantos pretendem fugir à verdade, complacentes com os próprios erros. Há trabalhadores que perdem valioso tempo lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. Isto não constitui razão para contendas estéreis. Muitas vezes o próprio mestre foi interpretado por demente e os apóstolos não receberam outra definição. Numa das últimas defesas, vemos o valioso amigo da gentilidade ante a corte provincial de Cesareia, proclamando as verdades imortais do Cristo Jesus. A assembleia toca-se de imenso assombro. Aquela palavra franca e nobre estarrece os ouvintes. É aí que o Pórcio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, delibera quebrar a vibração de espanto que domina o ambiente. Antes, porém, de fazê-lo, o argucioso romano considerou que seria preciso justificar-se em bases sólidas. Como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco, se ele, Festo, lhe conhecia o caráter íntegro, a sinceridade humilde, a paciência sublime e o ardoroso espírito de sacrifício? Lembra-se então das muitas letras, e Paulo é chamado louco pela ciência divina de que dava testemunho. Recorda, pois, o abnegado batalhador, e não dispenses a preço as falsas considerações de quantos te provoquem ao abandono da verdade. O mal é incompatível com o bem, e por poucas letras, ou por muitas, desde que te alistes entre os aprendizes de Jesus, não te faltará o mundo inferior com o sarcasmo e a perseguição. Graças a Deus, pedimos ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe a todos que estamos aqui presentes, nos dando um bom estudo, iluminando o nosso irmão Jorge, para que possa nos trazer palavras iluminadas. E agradecemos, Mestre, tudo que nos concede.
e assim, em vosso nome, possa o nosso irmão Delso dar por iniciado os trabalhos desta noite, dando graças a Deus. Convido o nosso irmão Jorge para assumir aqui a tribuna e trazer o seu recado para nós. Meus irmãos, que a paz, a luz, o amor do nosso Mestre Jesus seja com todos nós que compomos a reunião, a assembleia dessa noite. Nós encarnados e nós outros desencarnados. Nós vamos procurar juntos penetrar, raciocinar sobre o tema proposto. O semeador, a semente e a terra. Eu vou tentar traduzir os 3 itens e, se alguém discordar, eu quero que me ajude, levantando o dedo. Ok? Vamos tentar? Vamos lá. Quem é o semeador? Jesus? Vocês concordam? Ótimo. A semente. O Evangelho. O Evangelho, né? Ali estão os ensinamentos que nós precisamos. E a terra? Podemos representar esse item? Nós somos a terra, que vai sendo preparada, né? Já vem sendo preparada já há algum tempo. Então, nós estamos diante de algumas verdades. Pelo que eu já ouvi de alguns, estamos bem de acordo. Jesus foi designado por Deus, nosso Pai, portanto, a cuidar dessas ovelhinhas. Estas ovelhinhas que estão habitando a Terra, o planeta que nos recebeu, que nos recebe. Nós estamos vinculados a esse planeta, é a nossa casa, a Mãe Terra. Né? E aí estamos nós, num processo de aprendizado. Caminhando, se vocês concordarem, veja se vocês vão concordar. Ora caímos aqui, ora levantamos ali, ora caímos lá, ora levantamos mais adiante. E o processo de aprendizado, portanto, ele está se dando. Nós estamos num processo de aprendizado. Não podemos estabelecer uma pergunta como: mas por que Deus quer que a gente aprenda? Deixa que Deus cuida. Ele sabe as razões. Mas nós estamos diante de uma grande verdade. Jesus vem, é o semeador, a semente ele joga, está aí para todos nós refletirmos, e nós que somos a terra, como nos conduzirmos? Nós vamos observando que as dificuldades ainda campeiam dentro de nós. A dificuldade quanto à compreensão, quanto ao entendimento da proposta que o semeador traz para todas as ovelhinhas do seu rebanho. Mas ele deixa bem claro, já de há muito nós temos essa informação, né? Eu sei que vocês vão concordar. De antemão, já sei que vocês vão concordar. Está bem claro,
Porque ele afirma que todas as ovelhinhas serão arrebanhadas. Quem discorda, levanta o dedo. Nem os desencarnados levantaram o dedo. Todos nós vamos fazer o aprendizado. Jesus tem pressa? Não, não há razão para pressa. Por quê? Porque Deus detém o tempo e dá a esse semeador o tempo de que ele precisa. Porque esse tempo está vinculado também ao esforço, empenho de cada um. Mas para haver esforço e empenho, tem que haver algo anterior, que mexe com a individualidade que somos nós, que é o entendimento de que nós, que estamos a caminho, precisamos compreender e a seguir, admitir essa verdade. Ninguém vai ao Pai se não for através deste semeador. Então ele está trazendo para nós, de há muito, um convite. O convite da reflexão, junto com o entendimento. Reflexão e entendimento vai trabalhando a individualidade que somos nós. Não importa como estávamos anteriormente, por onde andamos, como foram as outras vivências no corpo físico, não importa. O que importa é que nós estamos a caminho e que nós vamos, queiramos ou não, fazer o aprendizado necessário. Nenhuma ovelhinha do rebanho de Jesus ficará perdida. Todos serão arrebanhados. E eu vou abrir um parêntese para dizer para vocês, este assunto, por exemplo, o que nós estamos abordando agora, dizer isso para um público de prisioneiros dentro, portanto, de um presídio. Olha o resultado. Eles estão sentados, eu estou falando, e quando chega nesse quesito, todos vão fazer o aprendizado, todos vão aprender, todos serão arrebanhados. Eles começam a gargalhar, e eu fico quieto, esperando eles terminarem de gargalhar, de sorrir. E começo a buscar deles qual a razão do gargalhar. Infelizmente, a colocação é: que isso, seu Jorge? Eu consegui? O senhor não sabe o que eu já fiz. Aí o outro vai e interrompe. Eu também, o senhor não tem nem ideia. E aí eu ouço, deixo falarem. Quando esgota o assunto, cada um já falou, desabafou, gargalharam mais um pouco. E aí, nós temos que trazer o quê? O entendimento de que Deus não tem pressa. O Criador não tem pressa. A pressa fica por conta de cada um de nós. Pressa para isso, pressa para aquilo, pressa para não sei o quê, se zanga porque não chegou a tempo. E somos nós. Deus não tem pressa. Ele detém o tempo. O tempo pertence ao Criador. E todos nós vamos fazer o aprendizado sem pressa. E aí nós vamos para uma outra colocação. Que um dia seremos anjos. Imagina você dizer isso dentro de um presídio. Um público de 50, 60 presos, mais ou menos. Eu gostava tanto que eu ainda falava no feminino a mesma coisa. Quer dizer, eu tinha 2 presídios. E era interessante ver a reação.
Mas se nós sairmos andando por aí e tal, fala com um, com o outro, talvez haja o gargalhar e dizer, esse sujeito não bate bem da cabeça. Que absurdo que ele está falando. Será que eu não fiz parte desse pensar? De ver como um absurdo? Como? Não é possível, inadmissível. Como e inadmissível em razão de condição evolutiva que você se encontra. Mas está ao nosso dispor o buscar. E aí nós vamos ter de Jesus o ensinamento. Buscai e achareis. Então, o buscar significa, não é conhecer o ensinamento de Jesus unicamente, é conhecer-se, autoanálise. E convenhamos, nós encarnados que aqui nos encontramos, viajar para dentro é delicado. Tenho certeza que todos aqui, de quando em vez, para fazer a viagem. Mas no decorrer da viagem, se envolve com outra coisa, porque a viagem vai ficando difícil, sabe? Você vai olhando, fica um negócio meio cansativo, e diz, meu Deus, quando é que eu vou conseguir? Vai, só não precisamos, é nos maltratar, com a pressa. Por que pressa? Dizer aqui para vocês por que pressa é muito fácil, mas eu sei o quanto eu tenho que lutar comigo para dizer para mim por que pressa. Porque a pressa vai te levando a uma certa indignação, uma certa contrariedade, por que não dizer te arrastando para a preguiça, do tipo, não tem jeito, não vai dar, não vou conseguir, não estou conseguindo. Você vai sendo tomado, se permite ser tomado pela dona preguiça. É uma mistura de contrariedade, de indignação consigo mesmo, desamor a si próprio. E Jesus está nos convocando justamente para que nós nos amemos. Me ajudem. O que Jesus ensinou? Amar o próximo como a ti mesmo. Eu quero bem a esse, aquele, mas há um certo limite, porque é o tempo de uma convivência. Você pode conviver 20, 30, 50, 60 anos com aquela pessoa, quer bem a ela, procura colaborar com ela. Mas e com você? Nós precisamos entender isso. E após o entendimento, a seguinte reflexão. Eu vim aqui para vencer a quem? Porque eu vim aqui para alguma coisa. O Criador me mandou aqui, me deu um corpinho, minha mãozinha teve ali o corpinho, me deu o nome de Jorge, eu estou aqui. Eu tenho que estabelecer com equilíbrio, com carinho, uma luta pessoal. Mas nesta luta tem que haver um envolvimento da dona compreensão. Eu não vou pedir para levantar o dedo, podem ficar tranquilos. Mas será que nós já estamos realmente aptos à compreensão? Compreender as situações do dia a dia, da vida? Será que nós já estamos? Isso é para anotar e levar para casa. Na hora que deitar no travesseiro, aí você pensa, não precisa responder. A compreensão tem que se instalar dentro de nós. Quando nós conseguirmos compreender, nós vamos nos compreender
E vamos conseguir compreender o nosso próximo, seja em que condição ele estiver. Por quê? Porque nós vamos entender que o processo é de aprendizado, constante aprendizado. E a vida vai nos convocando. Ora nos apresenta uma situação, ora nos apresenta outra situação, mais adiante vem uma outra situação, e assim a conquista vai se dar. O que nós não podemos é ter contrariedade, indignação, recusa. A recusa, quando ela vem, nós precisamos pensar: será que o meu semelhante me recusa em razão da minha condição? É para pensar. Como nós estamos nos comportando? Quais são as nossas atitudes? Como vem sendo esse nosso comportamento diário? E não cabe reclamações, lamúria, indignação. Nós temos uma proposta de vida. É como se fosse uma cartilha que nós temos que, olhar sempre essa cartilha. Se alguém pensar, o Evangelho, sim, o Evangelho. Mas veja, na cartilha está bem resumido. Jesus está nos convidando e pacientemente nos aguardando para que a gente avance nessa compreensão da vida. Ela nos foi dada para sermos felizes e vivermos em paz. Se estivermos de formas diferentes, alto lá, eu preciso me recolher e conversar comigo. Eu tenho que falar comigo. A quantas anda? Como eu estou? Qual vem sendo o meu comportamento diante da vida? E quando eu tomo conhecimento, através da doutrina espírita, que eu não acabo, eu não termino e que eu estou a caminho, é o meu grande facilitador para me permitir ser envolvido por essa verdade. Então, nós vamos aprendendo também nessa grande verdade que Jesus nos traz. O vigiar, o tomar conta de si, se autoanalisar. Como foi o meu comportamento nessa situação, como foi naquela outra, como está sendo naquela outra, como eu estou me conduzindo. Vigiar. E se nós encontrarmos algum tipo de deficiência, algum tipo de dificuldade, nós já aprendemos. Falar com Jesus, que nós chamamos, naturalmente, orar. Falar com Jesus. E não pode haver dúvida. Eu, às vezes, encontro no movimento espírita alguém, ou alguns, que tem ainda um pouco de dúvida. É respeitável, mas isso é luta interior. Será que a minha prece é ouvida? Será que a minha prece, além de ouvida, é analisada? Ouvir é uma coisa, analisar é bem maior, mais amplo. Analisar a rogativa. Então, o semeador, ele não tem pressa. Não há pressa. Por isso não pode haver contrariedade, insistência em se não achar capaz. Não pode haver isso. Nós somos capazes. Afinal, nós também aprendemos, né? Fomos criados para sermos felizes e vivemos em paz. Isso tem que nos acompanhar todos os dias. Isso é dever de casa. Eu fui criado para ser feliz e viver em paz.
Se você não estiver, não procura o responsável, ou uns usam a palavra culpado. Quem é o culpado de eu não estar em paz? Não há razão para pensar dessa forma. Há razão para pensar sim. Eu fui criado para ser feliz e viver em paz. Não estou, sou o responsável. O que eu devo fazer? Por onde eu devo começar? Como eu devo caminhar? Então, aí está a doutrina espírita na sua plenitude. A gama de informações. Não nos falta informação, não nos faltam os meios de que precisamos para caminharmos e sermos felizes. Recentemente, isso se deu, creio, na semana passada, eu gosto muito de ir tendo as informações de a quantas anda o movimento espírita, não no Brasil. Eu me interesso em saber quantas anda em outros países. E vejam, como traz bem-estar para nós. As obras espíritas que nós temos aí ao nosso dispor, que não são poucas, elas traduzidas nos mais diferentes idiomas. O quanto a nossa sociedade planetária está tendo de oportunidade para receber essas informações que nós, que estamos aqui no Brasil, já temos a felicidade de, bem antes, já temos conhecimento. Então, nós temos uma infinidade de línguas, né? É o alemão, é o francês, é tanta gente, tantos povos, com os idiomas diferentes, e essas obras sendo traduzidas, e nós vermos irmãos destes outros países, como Cuba, por exemplo, tem outros países, mas eu vou dar só o exemplo de Cuba. Uma pessoa com altíssimo poder aquisitivo, ele pega boa parte dos livros que foram ditados a Francisco Cândido Xavier e traduz no idioma para facilitar o povo cubano. Gente, nós não estamos tendo a dimensão do quanto a coisa está caminhando. Caminhando para ser melhor daqui a pouco. Amanhã vai ser melhor do que hoje. Mais adiante melhor e cada vez mais. Tomar conhecimento. E no tomar conhecimento, a mexida na individualidade que somos nós. Porque é um conflito. No início você tem um conflito. Quantas vezes, quem quiser pode levantar o dedo, hein? Quantas vezes nós já pegamos o Evangelho, abrimos o Evangelho, faz uma leitura, 2 parágrafos, e volta de novo para poder entender melhor, e volta de novo para entender melhor. Alguém já viveu isso? Se levantar assim eu não vou poder contar, eu estou querendo contar. Pode levantar assim. Muitas vezes, não é? É a demonstração do interesse, é a demonstração do espírito que está na vivência dessa madureza, olha, pronto para absorver. E a seguir, por que não pensar? Pronto para praticar, não é? Uma ocasião, não vale achar graça, hein? Uma ocasião, um grande amigo meu, que tive a oportunidade de levá-lo para a casa espírita, para ele conhecer, e ele foi se interessando, e o tempo foi passando, ele já participando de reunião de estudo, um dia ele chega perto de mim, no centro espírita,
E diz assim, Jorge, quero falar com você. Mas eu achei um rompante, ele não é disso, né? Sempre amoroso. Jorge, eu quero falar contigo. Assim, tudo bem, Jorge, eu quero falar com você. Aconteceu alguma coisa. Deve ser a intuição, né? Eu disse, pois não, vamos ali para o canto, quero falar um negócio contigo. Olha só, quero te dizer o seguinte, eu te agradeço por você ter me mostrado esse lado, o lado da vida imortal, do Evangelho, foi tudo muito bom, foi ótimo, mas não dá para mim. Não dá para mim. E aí eu quero te pedir desculpa. Ele está falando e eu estou assim, né, em pensamento. Meu Deus, me ajuda, o que eu devo dizer para esse irmão? Eu não sei o que eu faço. Me ajuda, amigos espirituais. Aí a gente vai recorrendo à torcida do Flamengo, do Vasco, vai pedindo ajuda. E ele desabafando. Quando ele ficou cansado, e ele viu que eu só estou ouvindo, ele me deu a vez, né? Ele disse, escuta, você por um acaso ouviu nas várias idas à casa espírita, ou em toda a literatura, já que você comprou tantos livros, já está há anos, né? Tem o quê? Uns 4 ou 5 anos, não é isso? Ele confirmou. Ele disse, viu como eu estou anotando? Quanto tempo? Você leu alguma coisa a respeito de... Quem não conseguir, pode se despedir, não precisa ir mais à casa espírita. Você leu alguma coisa sobre isso? Você leu alguma coisa de que só pode participar das reuniões nas casas espíritas se for perfeito? Você leu alguma coisa? Não, Jorge, não é isso. Não, você não vai repetir tudo que você já me falou. Eu quero que você me responda. Aí, eu disse assim para ele, fala para mim algo que eu gosto de beber muito. Ah, você adora café, então, por favor, me convide, vamos embora. O teu negócio é tomar um café. Por favor. Jesus não disse que veio só para perfeito. O Evangelho não está ensinando isso. Então, dá direito ao outro de ser como ele achar por bem. Porque você está diante do mesmo direito. Caminha. Agora, o exercício, a prática, é da individualidade. Quantos irmãos estão lutando para botar um tantinho assim em prática do Evangelho? Mas tem outros que vão lá na frente e já estão conseguindo esse tantinho, ó o tantinho, e ele ainda quer mais. O querer mais é natural, mas nós precisamos estar felizes e em paz, satisfeitos conosco. O melhor remédio quando nós estamos tendo essa crise existencial, olhar para trás. Veja como você estava antes da doutrina espírita. Antes dessa ciência, dessa religião, dessa filosofia. Como você estava? Não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi várias vezes. Esse caso que eu contei, tem vários que vêm, me procuram e dizem, Jorge, não dá para mim, eu não consigo. Eu tento, mas parece uma coisa que me influencia, que daqui a pouco vem alguém e já está me puxando, me tirando do caminho. E aí nós temos, sem tom de brincadeira, dizer, escuta, você acha que você veio aqui para passear? Quando você encontrar alguém que veio para passear, me apresenta, porque até agora eu não achei, não. Há uma brincadeirinha, um diz, eu vim para passear. Mas é só uma questão de minutos. Daqui a pouco já está trabalhando, vai para os seus afazeres, senão ele não consegue sobreviver. Cadê o salário para sobreviver? Então, ninguém veio para passear. Nós estamos num processo de aprendizado. E neste aprendizado está o quê? A verdade verdadeira que está no Evangelho de Jesus.
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ih, tem tanto refrão bonito, não tem? Tantas frases lindas. Mas olha, conhecereis a verdade e a verdade vai me libertar. Sim, é um passo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, desde que você estabeleça a luta pessoal para praticar. Então, por dedução, nós viemos aqui para vencer a quem? O meu vizinho? Aquele? Ela? O outro? Às vezes eu digo isso para minha esposa. Escuta aqui, você acha que você veio aqui para vencer a quem? Quando ela começa a falar, sabe? Não posso responder por você, mas às vezes eu sou convocado. A pia está cheia de louça, que ela está toda apressada, tem uma porção de coisa para fazer. Depois você lava a louça aí. Sim, senhora. Também aprendi isso com meu pai. Meu filho, nunca deixe de dizer sim, senhora, quando ela dá ordem. E se você procurar no Evangelho, está lá, Jesus está ensinando isso. A cada um segundo as suas obras. Eu sei lá o que eu andei aprontando, eu não quero saber. Eu quero saber que eu quero ficar andando na linha. Agora, que ninguém queira tirar nota 10 na prova. É muita petulância. Você está saindo de uma situação delicada e já quer tirar nota 10? Não, calma. O importante é você procurar, lutar, buscar. Tira nota 5. Olha que beleza, tirar nota 5. Para quem tirava 0, tirava 1, 2, já está tirando 5. Depois passar para 6. Mas não fica ambicionando imediatamente tirar 10. Quero tirar 10 na prova. Parece que vai tirar 10, aí pronto, já estou compensado, já vou parar de me esforçar. Não, porque tem outro ponto aí que é fundamental. Nós temos os familiares, os entes queridos. Ah, mas eu tenho alguns que não são entes queridos, não. São só familiares, mas eu não chamo de ente querido, não. Calma, vai passar. Continue lutando para praticar o Evangelho. Praticar o Evangelho. Silenciar é praticar o Evangelho em determinadas circunstâncias? Aí tem aquele que diz assim, né? Para que eu me tornei cristão? É muito sacrifício, porque, olha, em outras épocas isso não ficava assim, não. Mas agora eu tenho que me segurar, me aguentar, mas olha, eu fico doido, não consigo. Mas você veio aqui para vencer a você mesmo. Então lute. Agora, como é que você vai se avaliar se não surgir as situações lamentáveis e desagradáveis? Que venham para você dizer para você, tem que lutar mais, tem que se empenhar mais. Aí nós vamos para uma outra reflexão. Batei e a porta se abrirá. O que quer dizer? Eu estou pedindo ajuda para conseguir domar essa criatura que está aqui. Então eu estou pedindo ajuda para que eu venha ao ponto do experimentar, experienciar. São as vivências. Infelizmente, nem sempre. Eu estou falando por mim. Eu estou muito disposto. E aí eu tenho que admitir que eu não estou lutando o quanto eu deveria. Se a situação que eu preciso, ela aparece, eu viro as costas e vou embora. E aí? Eu não aproveitei a oportunidade, mas Deus é misericordioso. Ele ama todos os filhos, Ele vai me dar outra oportunidade. E alguns dizem assim, olha, eu tenho uma criatura lá em casa, se eu pudesse me livrar dela, meu Deus. Mas por que você quer se livrar dela? Ela é a tua tábua de salvação. O quê? Você não conhece, não preciso. Ela não está te oferecendo obstáculos? Deus está vendo? Jesus está vendo?
Os amigos espirituais estão vendo. Quer dizer, está assim de testemunha. Deus tudo vê, tudo sabe. Jesus é a mesma coisa, está vendo, está acompanhando. Agradeça e não procure separar, ou melhor, sair daquela situação. Não, com fulano ou com a fulana, não dá. Para mim, não dá. Não dá, não suporto mais, não aguento. Um ponto que para mim choca. Eu não vou pedir para levantar o dedo, pode ficar tranquilo. Me choca muito. Eu não tenho irmãos consanguíneos. Eu sou filho único. Tem alguém aqui que seja filho único? Levanta o dedo. Gente, tem um. Só um. E eu, 2. Você gostou? Que sucesso, viu? Lá em casa não adotaram, não. Só ficou eu mesmo. Meu neto é filho único, ele não gosta. Tem 10 anos, ele fala, não queria ser filho único. Aonde eu quero chegar com essa colocação? Vamos lá. Nós termos os irmãos consanguíneos é um aprendizado. Você ter os conflitos com esses irmãos. Tem o mais velho, tem o mais novo. Podem me chamar de louco, não tem problema não, desequilibrado mental, eu não vou ligar não. Mas eu admiro essa vivência, essa convivência, e fico roendo a unha. Poxa, eu não tive nenhum irmão, queria tanto. Sandro quer ser meu irmão consanguíneo, firme ali, todo dia. Você não vai aguentar. Nós reclamamos às vezes das vivências nossas. Não é reclamar verbalmente, mas em sentimento, pensamento, a reclamação. Há uma lamúria, uma contrariedade. Alguns, em pensamento, Deus não está olhando para mim. Dizem que Deus é misericordioso, mas eu não estou vendo nada disso. São lamúrias, são reclamações. Mas é a falta de entendimento da vida. Esta falta de entendimento tem que ser trabalhada dentro de nós. Mas como eu vou trabalhar essa falta de entendimento? Aí nós vamos recorrer à doutrina espírita, ao Evangelho de Jesus, aos ensinamentos de Jesus, que estão ao nosso dispor para que a compreensão se instale dentro de nós. Vamos pegar um exemplo? Eu não vou pedir para vocês levantarem o dedo, pode ficar tranquilo. Só eu que vou levantar. Qual a nossa capacidade de perdoar? Aí eu levantei o dedo. Por que eu levantei o dedo? Eu faço parte daquele grupo que tem dificuldade de perdoar. Então eu faço parte. Eu perdoo esse porque eu gosto dele, perdoo o outro porque eu gosto, aquele eu quero bem também. Mas esse aqui, aí ele só fez esse tantinho e eu já não estou perdoando. Mas eu não estou dizendo para ele que eu estou contrariado, não. Ainda tem um cinismo, que eu nem conto a verdade para ele. Mas já está guardado dentro de mim a contrariedade com relação ao que ele fez, o que ele falou, eu concordo, e etc. Então, esse comportamento individual nosso está relacionado com o vigiai, que Jesus fala claramente para nós. O orar, vocês hão de convir que está fácil, ou eu estou errado? Quem acha que o orar e vigiar, o orar é difícil? Mas tem alguém lá atrás que já pensou assim, ó. Orar é fácil, mas quando o mar está calmo,
Quando você tem uma confusão, um atrito com alguém, eu quero ver você conseguir orar. É uma realidade, não é? Tem pessoas que não conseguem. E eu vou fazer parte desse time. Eu tenho que me acalmar, me tranquilizar, me harmonizar. E quanto tempo leva? Se eu mantiver aquela situação no meu campo mental, aquela trama que levou aquilo tudo. Então é luta íntima. Então as tramas do dia a dia, com a família, no trabalho, seja na condução, onde for, elas precisam ser trabalhadas por nós. Trabalhada em que sentido? De compreensão da condição do outro, condição evolutiva. Ah, mas ele é espírita. E daí? Aonde é que você leu que espírita é perfeito? Eu não li. E nem me traga o livro, que eu não quero ler. Que eu já sei que é mentirinha. Nós estamos repetindo. Se vocês levarem para casa essa frase, eu já estou feliz. Nós estamos num processo de aprendizado. Ele é constante. Ele não é diário apenas, ele é constante. Aonde você estiver, como você estiver, ele está ali presente, está se dando. Como eu já tenho um tempo que eu não venho aqui, eu já devo ter falado isso aqui, eu gosto muito das histórias de presídio. Eu vou contar uma história para vocês. Por favor, quem está anotando, quanto tempo eu tenho ainda? 50 minutos? 20? Ah, então tá bom. Então dá 20, obrigado. Quer dar mais 5? Não? Eles não aguentam. Gente, uma das grandes experiências que eu vivi, eu gosto de narrar essas experiências. Provavelmente alguns já ouviram essas experiências narradas por mim. Mas foi uma vivência, assim, maravilhosa. A minha gratidão a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, por me concederem essa vivência. Eu estou falando de presídio. Presídio feminino, eu gostava tanto que eu ia para o feminino e ia para o masculino. Olha, isso é que é gostar de presídio. Hã? Agora, olha o cúmulo do prisioneiro. Vocês sabem que eles são os desocupados. Eu brincava com eles, dizia, vocês são os desocupados. Amanhece o dia, tem lá o café, toma café, bate um papo e tal. Depois tem o almoço. Depois, se puder, se tiver um silêncio na cela, tira um cochilo. Depois tem o jantar. Eu digo, que coisa, hein? Que maravilha. Eu acho que eu vou fazer alguma coisa errada para ficar com vocês. Aí brinco, quero ver o senhor estar aqui, ficar aqui e enfrentar isso aqui. Eu digo, não, eu estou brincando, não quero não. Imaginem uma sala, mais ou menos uns 40. Masculino. E tem um tema para a gente poder analisar juntos ali, eu vou falando e cobrando de cada um o que acha, o que pensa. E tem um sentado lá no fundo da sala, encostado assim na cadeira, uma preguiça daquela, né? Que é outra coisa que eu também vou exteriorizar o que eu penso. O que eu penso é nível de concordância ou discordância. Eu não concordo desses nossos irmãos ficarem ociosos e as nossas irmãs também. Nós não fomos criados para isso, mas nós não podemos entrar no mérito dessa questão. Temos os governantes, eles cuidam e vida que segue. Aí o moço que está sentado lá atrás, tem uma fileira lá no fundo, aquela cadeira espreguiçado lá, todo largado. Seu Jorge, eu posso fazer uma pergunta? Pois não. Já houve um mal-estar que o pessoal não gostou dele ter interrompido, mas, gente, deixa ele perguntar, calma. Ele aí me sai com a seguinte pergunta. Seu Jorge, o senhor acredita nisso tudo que o senhor vem falar aqui para a gente? Todos olharam para trás com aquele olhar fulminante. Se pudesse, ia lá e apertava o pescoço dele. Você é doido para fazer uma pergunta dessa? Ele vem aqui, nos visita, toda semana está aqui, e
ele não vai acreditar no que ele fala. O que você está pensando? Isso ia ser a tônica daquela... o envolvimento que teria ali. Aí eu logo... Começou a sua pergunta, eu vou responder. Aí pararam. Eu não acredito. Aí todos. Aí fez silêncio, silêncio total. Ele perguntou se eu acredito. Eu respondo, digo que não acredito. E agora? Aquele silêncio. E eu disse, eu não acredito. Vocês ouviram a minha resposta? Todos balançaram a cabeça entristecidos, porque até ali eles estavam acreditando na doutrina espírita, nos ensinamentos de Jesus. E naquele dia eu não acredito. Eu tenho certeza, porque o único meio de compreender a vida, as vivências nossas, o que nós experienciamos na nossa caminhada, nós precisamos admitir que o que Jesus está propondo para a nossa reflexão, para o nosso entendimento, é certeza absoluta. O caminho que nós temos é justamente absorver, e aí eu estou falando para encarnados e desencarnados agora, é este semeador, é o caminho. Mas nós temos que penetrar nesses ensinamentos. Não é ficarmos no exterior apenas, penetrar. E começar a fazer reflexões pessoalmente. É com você apenas. Não precisa convidar ninguém, não. Surgiu dúvida, isso fica para depois. Faz a pergunta depois. Mas desenvolver dentro de si. O semeador está aí, o Evangelho. Jesus está aí, vivo para nós, mostrando com clareza o que devemos e, mais ainda, o que não devemos. Meus irmãos, se vocês concordarem, nós não estamos precisando de mais informações. As que nós temos é suficiente para nos modificar. Temos mais informações, mas é para acrescentar, para desenvolvermos o nosso talento, a seguir a compreensão da vida. Por isso aquele jovem pergunta, seu Jorge, o senhor acredita nisso tudo que o senhor vem falar para a gente? Eu acredito. Por que eu acredito? E por que você acredita? Porque é uma mexida que dá, que traz e te coloca de frente para você mesmo. Você está de frente para você. Seguir ou seguir? Escolha. Eu sigo os ensinamentos de Jesus. A proposta de Jesus, que é dada com clareza, para não haver dúvida, sigo ou não. Então, aquele jovem fez uma pergunta que está relacionada com a condição dele. E os outros queriam já levantar para dar uma coça nele. E tem que acalmar a turma. Nós precisamos ter dentro de nós com clareza essa verdade verdadeira. É um manancial de informações, não é difícil de compreender e estabelecer luta para colocar em prática, aonde quer que estejamos e com quem quer que seja. Não é para esse ambiente nem para aquele ambiente. Nós não somos espíritas e aí dentro, né, do templo espírita, aí eu sou espírita, mas lá fora eu não sou espírita. Não, não tem cabimento. Você tem que estabelecer o quê? Dentro de você o desejo sincero de colocar em prática. Mas veja, vigiar a minha língua até que não é difícil.
Eu não sei se vocês andam com bala na boca, eu ando, no bolso, e boto a bala na boca. E aí eu me mantenho em silêncio. Mas e aqui? E aqui? Como está? Parece um processo de fuga. Não, eu tenho que encarar o Jorge, eu não tenho que tomar conta de vocês, eu tenho que tomar conta de mim. Estabelecer luta que eu tenho que praticar. Há pontos que são delicadíssimos? São difíceis? Sim, para a nossa condição evolutiva. Mas veja, nós estamos a caminho, não é para baixo, estamos a caminho para cima, evoluir. Então, ter carinho consigo próprio, ter paciência consigo próprio, ter compreensão consigo próprio. Errou, se permita. É importante para você se avaliar. Se permita, porque você vai conseguindo também permitir que o outro cometa equívocos. Qual de nós não tem nenhum defeito? Tem a letra da música na doutrina espírita, no espiritismo, a gente canta isso, né? Qual de nós não tem? Então eu não posso tomar conta desse, tomar conta daquele, querer me meter na vida do outro nem do outro. Isso também já está resolvido. Deixa o outro ser do jeito que ele quer. Agora, a luta é sua, você com você. Falando para encarnados e desencarnados. Vamos lá, vamos embora. Vamos vivendo as experiências. Caiu, levanta. Como é que diz a letra do samba? Quem me ajuda? Levanta. Vocês costumam ir no ensaio das escolas de samba. Estão de parabéns. Não vejam crítica. O sorriso foi de ele descobriu. Não tem problema nenhum. É bom, alegria. Faz bem. Agora, quem é preconceituoso, deixa quieto, não se preocupe. Ele está precisando de ajuda. Não entendeu ainda. A vida é alegria. Nós fomos criados para sermos felizes e vivermos em paz. Então, vamos trabalhar. Trabalhar o quê? O nosso íntimo. Então, vamos conversar sempre. Olha, vou repetir aqui a leitura do meu tema. O semeador, a semente e a terra. O semeador é Jesus. A semente é o Evangelho. E a terra, nós que estamos a caminho. Caminhemos sem nos maltratar. E deixa o outro, seja ele quem for, deixa. Não se preocupe, mas peça por ele. Ore por ele. Nós precisamos fazer isso. E aí eu peço a vocês, orem pelos nossos irmãos que estão privados da liberdade física, que pegaram caminhos tortuosos. Qual de nós aqui pode afirmar que não pegou esse caminho tortuoso lá atrás, em outras épocas? Qual de nós? É lamentável o que eu vou falar. Para mim é. Quando eu convidava irmãos para fazer parte de equipe na visitação aos presos. Não, presídio não, Deus me livre. Parece que você está falando de uma doença daquelas horrorosa, que só em você chegar no ambiente, não chegar perto do outro não, chegar no ambiente, você vai adquirir aquela doença. Não, ele é um irmão, como nós. E aí, como eu já toquei aqui várias vezes nesse assunto, eu não sabia que ia falar do presídio, vamos orar pelos nossos irmãos equivocados. Eles precisam de ajuda, precisam muito de ajuda. A dificuldade é muito grande. A dificuldade de avançar é muito grande. Você leva os livros para o presídio, para aqueles que queiram se instruir, conhecer a doutrina.
e você chega no presídio e se depara com a seguinte informação, já dado pelos policiais lá na entrada. Seu Jorge, tem uma notícia triste para o senhor. O que houve? Alguém morreu? Não. Eles estão todos lhe esperando. Alguém conheceu o complexo da Frei Caneca, lá no Rio? Levanta o dedo para me ver como é que está. Pouca gente conheceu. É que vocês, eu concordo, vocês nunca vão para o Rio, né? Fica por aqui mesmo, bem-estar, né? Aqui é calmo. Pois é. Passava em frente, é isso aí. Então, às vezes, acontecia de ter alguns conflitos e o diretor do presídio mandava esvaziar tudo. Roupa joga fora, livro joga fora. E aí nós, espíritas, tínhamos que voltar de novo a trazer livros, levar livros para colocar, mas naquele momento acontecia isso. Mas, gente, o importante é não desanimarmos. Então, eu vou pegar esse ponto de jogar livro fora e dizer para vocês, e para mim também, nós não podemos desanimar. A literatura espírita está ao nosso dispor. A casa espírita, salvo exceções, ela tem os livros para nos ofertar o empréstimo. Olha, ter essas obras em nossos ambientes, o quanto é importante para fazermos as reflexões, o quanto nos ajudam na compreensão dos ensinamentos de Jesus. Vem traduzidos ali os ensinamentos de uma forma mais ampla. E isto é importante para todos nós. Nós precisamos valorizar a biblioteca da Casa Espírita e adquirir o conhecimento. Ponto. Quando nós estamos lendo um livro espírita, nós vamos ter companhias espirituais que estão interessadas em fazer o aprendizado. Mas quando nós estamos lendo algo que não é bem-vindo, e não é o nosso caso, as companhias interessadas naquilo ali vão estar junto da gente. Então, nós não conseguimos ainda nos aperceber da nossa capacidade, me perdoa essa verdade, nós não conseguimos ainda perceber a nossa capacidade de servir, de ser útil, de colaborar com esses irmãos da retaguarda. Nós temos essa condição em razão do que nós já adquirimos. Mas eu não adquiri quase nada. Você já adquiriu esse tantinho aqui? Então você já pode ajudar. Quantos irmãos desencarnados aguardam o momento em que nós vamos sentar para fazer uma leitura de uma obra espírita? Quantos que são ajudados e socorridos? Não temos dimensão, mas nós precisamos admitir que o que deliberamos, o Criador aproveita. O Criador aproveita tudo, inclusive os erros, seja de quem for, para ser aprendizado para o futuro, do que errou e de tantos outros que tomam conhecimento. Tudo é aproveitado na criação. Então, fica aí para a nossa meditação. Nós não estamos a passeio e precisamos ajudar os nossos irmãos, principalmente desencarnados, que se colocam em nosso ambiente, aguardando nós sentarmos assim no sofá, numa cadeirinha confortável, e lermos 1 ou 2 páginas, acompanharmos um determinado livro. Quantos estão aguardando para receber
o que nós nos propomos doar. A minha gratidão pela oportunidade, rogo a Deus bênçãos a todos nós, encarnados e desencarnados, que compomos a Assembleia desta noite. Muita paz a todos, Deus nos abençoe. Agradecemos assim as palavras do nosso querido irmão, que nos enriqueceu na noite de hoje com muitos conhecimentos para a nossa vivência no dia a dia aqui na Terra. E devemos aproveitar esses ensinamentos e não deixá-los ao vento, guardá-los dentro de nós próprios, para o exercício diário do nosso conviver com os nossos semelhantes. Porque ele mexeu realmente com os nossos brilhos e nos convocou realmente a nossa transformação moral. E por tudo isso e muito mais, muito obrigado. Vou dar só um aviso final, depois eu pedi ao nosso companheiro Jorge que faça a nossa prece de encerramento da palestra de hoje. É só avisar que a próxima reunião da 36º mês espírita será no Jefa, dia 19/9, às 20 horas. O tema também é muito interessante: Educação para uma Nova Era. E já começou aqui hoje. Palestrante será a nossa irmã Grace Araújo. Então, Jorge, por gentileza, me faz. Muito obrigado. Meus irmãos, vamos juntos buscar a imagem meiga, serena, amiga do nosso Mestre Jesus. Vamos observando Jesus diante de nós, com as suas mãos estendidas em nossa direção, e vendo neste ato, nesta atitude de Jesus, um convite para acompanhá-lo, para segui-lo. E vamos falando com Jesus. Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, nosso irmão maior, aqui estamos, Senhor Jesus, com os pensamentos e sentimentos elevados a Ti, e te agradecemos a nossa gratidão, Senhor, pelo Teu empenho, Teu esforço, por tudo o que fazes, que realizas, através dos Teus mensageiros, em benefício de todos nós que estamos a caminho. Portanto, Senhor, gratidão. As Tuas bênçãos, Senhor, não só agora, não somente hoje, mas sempre. E nos ajude, Senhor, a caminhar. Nos ajude, Senhor, a colaborar contigo, a sermos úteis. Nos ajude, Senhor, a darmos bom cumprimento à Tua proposta, que é toda voltada para o nosso bem. Nos ajude, Senhor, a sermos amanhã melhores do que hoje. Senhor, sê conosco, agora, hoje e sempre. Abençoa, Senhor, os nossos lares, os nossos entes queridos, os nossos familiares. Abençoa, Senhor, este município querido que nos abraça, que nos recebe. Mestre,
gratidão, gratidão sempre. E através dos teus mensageiros, esteja conosco, não somente agora, não somente hoje, mas sempre. E que assim seja. Muita paz. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Graças a Deus.